E aí galera, aqui é o David. Bom, quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Então responde essa pergunta no direct, no meu direct do meu Instagram, que tá aqui no primeiro link da descrição. Não esquece de me seguir. Responde essa pergunta aqui, ó. Qual o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia? Essa daqui é muito fácil e tem aqui, ó, eu acho que tem uma dica no meu cenário aqui atrás. Beleza? Então bora pro vídeo aqui, me responde e me segue lá no Instagram. O acidente nuclear que aconteceu na cidade de Chernobyl ficou conhecido em todo o mundo por conta do tamanho desse grande desastre. Até hoje não se pode ir até os arredores de onde o acidente ocorreu por conta da radioatividade, pessoal. Mas mesmo assim, depois de tantos anos, ainda existem mistérios e histórias que a maioria das pessoas não sabe sobre esse desastre. E é sobre isso que nós falaremos aqui no vídeo de hoje para você. Então venha conhecer comigo a sombria história de Chernobyl. Esquadrão Suicida. Quando no dia 26 de abril de 1986 uma explosão em um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl aconteceu, ninguém fazia ideia, pessoal, do tamanho do estrago que aquilo causaria no nosso planeta. Bom, com aquela explosão, uma nuvem de radioatividade se espalhou por todo o hemisfério norte do nosso mundo. Essa tragédia sem precedentes causou enormes estragos ambientais e mesmo depois de tantos anos, aposto que você não sabe tudo o que se passou neste episódio da história da humanidade. Algo que poucas pessoas sabem é do fato de que muitos trabalhadores que atuavam na usina naquela época arriscaram as próprias vidas para salvar a vida de outras pessoas e assim então trabalhadores deixaram a sua marca na história. Bom, estes trabalhadores em questão se ofereceram aí para descer até o reator 4. Lá eles deveriam esvaziar as piscinas de água antes que a lava alcançasse os tanques. Pois caso a lava chegasse aos tanques, uma nova explosão poderia ser causada e seria algo extremamente terrível, pessoal. E olha só galera, se não fosse por esses homens, a explosão poderia ter sido muito maior e muitos países poderiam ter sido afetados por este desastre. Mas essa não era uma missão fácil para estes homens. Na época eles foram apelidados de Esquadrão Suicida por conta do risco que assumiram quando aceitaram salvar esta cidade. Podemos dizer que com muita sorte tudo deu certo e nenhum dos homens do Esquadrão Suicida morreu. Mas é claro que por conta da explosão que eles tiveram, a radioatividade alta acabaram tendo a expectativa de vida bem reduzida. O primeiro bombeiro. Imagina só a sensação de ser uma das primeiras pessoas a chegar a esse enorme incidente. Pois é, o bombeiro Ignatenko viu essa sensação na sua pele, literalmente. Este bombeiro foi uma das primeiras pessoas a chegar até Chernobyl depois do acidente nuclear. Mas a história desse cara não é tão feliz porque ele foi exposto a uma enorme radiação e acabou falecendo apenas 2 semanas depois do acidente. A morte dele, pessoal, infelizmente foi terrível. Segundo o que se sabe aí deste caso, ele faleceu tossindo os próprios órgãos, tendo uma morte muito dolorosa. O corpo do bombeiro acabou ficando completamente deformado pela radiação e por conta disso no seu funeral os sapatos não cabiam nos seus pés. Triste história, né, pessoal? Tamanha foi a sua exposição que o corpo dele trazia risco de contaminação para outras pessoas e isso fez com que fosse enterrado sob zinco e uma camada de concreto por conta da radiação. Mas a história dele ainda não acabou, tá pessoal? Pois a sua esposa estava grávida de 6 meses quando o acidente nuclear aconteceu. O casal estava esperando um filho que por conta da exposição da mãe à radioatividade acabou falecendo apenas algumas horas depois do seu nascimento. Cachorros radioativos. Bom, como era de se esperar, essa enorme tragédia não afetou apenas nós, os seres humanos. Na verdade, muitos outros animais também acabaram sofrendo com essa radioatividade. Logo depois do acidente, as famílias precisaram sair de suas casas às pressas, levando consigo apenas os pertences mais essenciais. Neste momento, muitas pessoas precisaram deixar os seus animais de estimação para trás e naquele momento, a maioria das pessoas simplesmente não fazia ideia, pessoal, da gravidade do acidente e tinham a esperança de voltar para casa. Mas como nós sabemos hoje, as famílias não puderam voltar para suas casas, o que acabou deixando os animais de estimação lá para sempre sozinhos. Muitos desses cães acabaram sendo sacrificados, mas alguns acabaram escapando e se escondendo. Hoje se estima que vivam cerca de 900 cães em Chernobyl, sendo descendentes daqueles que acabaram fugindo e se escondendo naquela época. Por conta disso, se criou um projeto de vacinar e liberar estes cães. Mas ninguém que visita a cidade hoje em dia fantasma pode ter contato com estes cães, pois acreditam-se que eles ainda sejam radioativos, mesmo depois de muitos e muitos anos. A ocultação da explosão. Pois é, pessoal, pode ser difícil acreditar que fosse possível ocultar um acidente dessa magnitude,
Mas na época o governo sim fez isso, tá? Depois do acidente, as autoridades resolveram manter em segredo, escondendo dos outros países o que de fato ali tinha acontecido com Chernobyl. Mas esse segredo não durou aí por muito tempo, porque alguns dias depois do acidente, os monitores suecos acabaram detectando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. Então com isso, pessoal, o governo soviético foi pressionado por uma resposta sobre este caso, e foi então que revelaram que havia acontecido um acidente em Chernobyl que deixou 2 mortos. Mas mesmo com essa pressão aí, pessoal, dos outros governos, eles acabaram dizendo que a situação estava sob controle, e todo mundo sabe que isso não foi o que aconteceu. Joker, o robô. Depois da explosão do reator, grandes pedaços de grafite radioativos ficaram presos nos tetos da instalação. Isso porque o grafite havia sido usado no começo para ajudar a diminuir o nível daquela própria radiação. E por isso, os funcionários pensaram em jogar estes grafites no núcleo do reator, o que poderia ser uma solução rápida aí para aquela situação naquele momento. Mas como todo mundo já sabe, tudo tem que ter um problema. E esse problema era então a execução exatamente disso, pois os trabalhadores só poderiam se expor à radioatividade por apenas 90 segundos. E mesmo neste curto espaço de tempo, poderia ser muito perigoso aí para a vida dessas pessoas. Foi então que a Alemanha resolveu emprestar o robô Joker, que poderia fazer aquele trabalho e poupar a vida de alguns dos trabalhadores. Bom, era uma ótima ideia, pois o robô poderia ser controlado a certa distância, mas acabou não dando tão certo. Depois de um tempo, um dos trabalhadores acabou precisando ir resgatar o robô, e foi então que ele percebeu que o robô Joker estava completamente inutilizável. Isso porque ele estava em uma das partes com os maiores índices de radiação e acabou se destruindo, acreditem ou não. Vacas radioativas, aqui o título do vídeo, né pessoal? Os impactos do maior acidente nuclear da história na saúde daqueles que viviam naquela cidade e dos que estavam nos arredores não acabou por aí não, tá? Na verdade, até os dias de hoje essas pessoas sofrem com sequelas deixadas por esse acidente. E um dos casos que mais chamou a atenção foram algumas doenças em crianças. Depois do acidente, as crianças daquela região ficaram mais vulneráveis ao câncer de tireoide, por exemplo. Durante os primeiros 5 anos depois do acidente de Chernobyl, o câncer infantil aumentou em cerca de 90%. Isso mesmo, galera. O que exatamente causou este aumento ainda não foi solucionado, mas algumas pessoas acreditam que a causa está nas vacas. Isso mesmo. Um relatório aponta aí a culpa em parte para o leite das vacas contaminadas com um lodo radioativo. Isso teria acontecido por conta do que as vacas comiam. O pasto consumido por elas poderia estar contaminado, mesmo muito tempo depois daquela explosão. Então, essa contaminação passava para o leite das vacas, que acabava sendo aí consumido pelas crianças. Os estudos que se seguiram sobre a saúde das crianças que cresceram nesta área apontaram também que essas crianças são muito mais propensas a ter leucemia. Mas hoje em dia, galera, pouquíssimas pessoas moram nas proximidades ali de Chernobyl. E isso é consequência principalmente aí por questões mais econômicas. Vacas selvagens. Pensa que as histórias aí com vacas em Chernobyl acabaram por aí? Você está completamente errado. Isso porque alguns rebanhos acabaram ficando para trás e por conta da radiação eles mudaram radicalmente o seu comportamento. As vacas acabaram adquirindo um comportamento muito diferente do habitual, se parecendo mais com animais selvagens. Esses animais acabaram estabelecendo uma hierarquia entre o grupo e se organizando de maneira completamente diferente das vacas comuns. Então é isso, pessoal, essas daqui foram as respostas das pessoas que me responderam lá no Instagram. E não se preocupa, se você não tá aqui agora, nos próximos vídeos você pode aparecer. Então continua respondendo as perguntas que você pode aparecer aí nos próximos, beleza? Tamo junto! Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo e espero que você tenha gostado. Não esquece de ir lá no meu Instagram, no meu direct e responder a pergunta desse vídeo. Qual o segundo livro mais vendido da história? O livro que vem depois da Bíblia, tá? Essa eu tenho certeza que você sabe. Então me segue e me responde no Instagram que tá aqui no primeiro link na descrição para poder aparecer como essas pessoas que já apareceram nesse vídeo, tá? Então é isso, não se esquece de deixar o like, pessoal, é extremamente importante que você deixe o like para o canal continuar crescendo, para outras pessoas receberem os vídeos e você ficar feliz e eu também ficar feliz aqui com o crescimento do canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.